Oi, galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou sua apresentadora Natália Caldeirão. E eu sou a sua segunda apresentadora, Alexa Bluetooth. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast maravilhoso, com pessoas maravilhosas, para discutir um assunto bem pertinente nos dias atuais. Nós trouxemos até aqui 3 convidados especiais que vão nos ajudar a saber, a entender a visão de cada um sobre a relação com o tema, o que está acontecendo com a educação brasileira. Estamos aqui agora com a psicóloga Catarina Cook, formada na Faculdade Sunmun, na Coreia do Sul. Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso em te receber. Eu fiquei muito feliz quando eu fui chamada para aqui conversar um pouco com vocês e adorei muito ser convidada por vocês para estar aqui hoje discutindo sobre esse assunto, gente. Eu sempre gosto muito de sempre estar ouvindo, quando eu posso, algum podcast. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu ouço bastante alguns podcasts, diversos assuntos. Aprimora muito o meu conhecimento em diversas áreas. Mas você é fã mesmo, hein? Sim, eu gosto muito mesmo de ouvir bastante podcasts no meu dia a dia. Como eu disse, sempre quando tenho tempo, né? Porque é muita coisa, muita correria no dia a dia. Aí, quando eu recebi a mensagem de vocês, eu espalhei para todo mundo. Eu ia vir aqui compartilhar um pouco da minha visão sobre esse assunto e fiquei muito feliz. E eu queria agradecer a vocês por ter me convidado. Passando o que a Alexia falou, o prazer aqui é todo nosso. Mas vamos continuar, porque hoje a casa tá cheia. A gente tá aqui também com o estudante Fabrício Pochatelet. E aí, Fabrício, conta pra nós um pouco sobre você. Oi, gente. Oi, Natália. Oi, Alexa. Meu nome, como já foi dito, né, é Fabrício. Eu tenho 16 anos, eu moro ali em Xique-Xique, na Bahia, né? E atualmente eu tô morando com meus pais na cidade de Itabuna. Eu estudo em um colégio público e no momento eu estou cursando o 2º ano do ensino médio, né? Desse novo ensino médio. E é um prazer estar aqui com vocês agora. Nossa, que legal, Fabrício. Calma aí que já a gente volta para falar com você. Vamos conhecer agora a nossa última convidada, a professora Regina Spin, formada na UFBA e atuante na rede pública de Juazeiro. Olá a todos, gente. Que incrível poder estar aqui hoje com vocês, sério. Assim como a Catarina disse, eu também sou uma grande fã do podcast. Eu adoro muito as curiosidades, as histórias que vocês trazem aqui. Eu acho que para mim é uma ótima fonte de informação, tanto para mim quanto para os jovens, até porque, além de trazer informações, vocês trazem de uma maneira assim mais dinâmica, sabe? E é isso que é bom, isso que faz com que as pessoas se interessem de verdade pelo assunto. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a vocês, meninas, pelo convite. Muito obrigada, nós ficamos muito felizes em ter todos vocês aqui, pra gente trocar essa ideia. Bom, gente, como a gente já falou, o nosso tema de hoje, ele está voltado à educação. E a gente gostaria de saber o que vocês acham sobre as mudanças que estão acontecendo na educação nos tempos atuais. Então, com a chegada da pandemia em 2019, a evasão escolar foi muito sentida, ainda mais por nós professores, porque a gente tinha contato direto com os alunos, sabe? E muitos alunos não tinham acesso digital e as escolas não conseguiam suprir essa necessidade. Logo depois da pandemia, o governo resolveu começar a implantação do tão polêmico novo ensino médio, né? Você sabe. Sim, gente, eu me lembro de muitos colegas, né, que abandonaram os estudos por causa da pandemia. Assim, foram tempos bastante difíceis, né, naquela época, e que foi um grande desafio pra gente que estudava, já que a gente não estava tendo aula e tudo mais. E cada dia era uma coisa diferente. Tinha internet caindo, os cachorros da vizinha latindo, a internet do professor era horrível, tela travando, e sem falar do pessoal que ficava com o microfone aberto, né. E também era muito comum também os alunos não conversarem na aula e o professor começar a achar ruim, né? Realmente, entrando nesse contexto de pandemia, grande parte da população ela desenvolveu vários problemas psicológicos. As pessoas que pegaram Covid tiveram uma parte do sistema nervoso afetado. E também não só as pessoas que pegaram Covid, né? Também as pessoas que teve esse período que era para ficar dentro de casa, não podia sair direito, não podia ver, tinha que manter o contato, tinha que manter o afastamento social. Então, isso causou vários problemas psicológicos, porque o ser humano está acostumado, principalmente o brasileiro, né, com aquele acostumado com
tá sempre com o pessoal lá, abraçando, brincando. Então, isso afetou bastante o psicológico das pessoas. E entrando nesse contexto da evasão escolar e traumas, coisas desse tipo, o bullying é uma temática bastante discutida. Sim, e antigamente a gente vê que as pessoas não ligavam tanto para a questão do bullying, tanto que a gente pode ver até as pessoas mais velhas falando que a geração de hoje é muito mimimi por se importarem com comentários que realmente vão abalar a pessoa. Mas que bom que atualmente ele é mais notado, porém, mesmo assim, ainda tem situações em que as escolas não ligam ou invalidam o sentimento do aluno. Eu concordo com você, né? Na minha antiga escola, por exemplo, eu tinha um colega que sofria bullying e a direção não ligava. E ele mudou de escola. Mas sobre essa questão do bullying, eu acho que antigamente as pessoas, entre aspas, não ligavam porque não tinha tanta informação e tanto conteúdo sobre isso na internet. Por isso que não tinha uma boa... Uma fala muito boa sobre esse assunto. Isso é algo muito grave mesmo. Algumas pessoas que sofrem bullying, né, no colégio, onde quer que seja, mas no colégio, né? Entre adolescentes e crianças, elas levam esses traumas para a vida adulta. Isso causa muitos sérios problemas psicológicos e elas acabam se excluindo do mundo por conta desses traumas. Então, é algo realmente que tem que ser analisado, tem que ser visto com muita calma, porque trauma é uma coisa que não... É uma coisa muito séria, que deve ser analisado com cuidado, e cada pessoa tem uma forma de se tratar, né? Cara, eu já presenciei um aluno sofrer bullying na minha sala de aula, tipo... É uma coisa, assim, que, inclusive, atrapalha todo o desenvolvimento do aluno. No resto das atividades, a gente percebe ele ficando mais quietinho, a gente percebe ele ficando mais retraído, a gente percebe a diferença no comportamento, a gente percebe como o próprio aluno começa a se excluir, sabe, no resto das atividades. Eu acho que isso é até uma forma um mecanismo de defesa dele, de se proteger, sabe, disso. Quando isso aconteceu na minha sala, eu interferi na situação, né, conversei com os coordenadores, e a gente buscou fazer um movimento, trazer palestras para eles, para tentar conscientizar mesmo os alunos e pelo menos ensinar eles a ter um pouco mais de empatia pelos colegas, sabe? Isso é ótimo, porque a gente realmente está precisando de mais pessoas assim, que se colocam no lugar do outro, que se importem de verdade e passem isso para as próximas gerações. Gente, eu só queria acrescentar aqui uma fala sobre o bullying, de como é perigoso esse negócio. Além da pessoa se sentir mal, excluída e tudo mais, tem casos de revolta, que é bastante comum, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde o porte de armas é legalizado. Então, alguns alunos conseguem, né, ter acesso ao porte de armas e acabam cometendo aqueles assassinatos na escola. Verdade. Para mim, a família também deve estar de mãos dadas com a escola para poder acompanhar o aluno, para que situações assim não aconteçam, né? Porque em pleno século XXI, as pessoas fazerem bullying e terem esse tipo de reação, não dá. Kat, eu posso te chamar assim? Pode sim, meu bem, fique à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você, sendo psicóloga, eu queria saber a sua opinião. O que você acha da psicologia escolar no incentivo do bem-estar dos estudantes e da melhoria do ambiente que eles estão diariamente? Algumas pessoas, elas pensam que a psicologia é só para pessoas doidas, que têm problemas psicológicos, malucas. E eu fico assim, meio que boquiaberta que as pessoas, elas ainda têm esse pensamento em pleno 2021, onde já temos um enorme acesso a várias informações. Ainda assim, as pessoas pensam desse jeito, preconceituoso e retrógrado. Eu costumo dizer que todas as pessoas deveriam ir sim ao psicólogo, pois a gente vive em um mundo extremamente acelerado, com diversas mudanças a todo momento, e isso faz com que muitas pessoas se sintam frustradas e ansiosas, ou até mesmo depressivas. Por isso, a terapia ela é muito importante. Ela vai
oferecer um espaço seguro e acolhedor para as pessoas e fazer com que essa aprenda a lidar consigo mesma e com os outros. É muito importante a pessoa, sim, ir no psicólogo se tratar, não só para pessoas que têm alguns problemas psicológicos, tipo, como essas pessoas falam que são doidas, no meu ponto de vista, eu não acho que elas são realmente doidas, só tem algumas coisas que precisam ser ajustadas e vai ajudar muito para que as pessoas consigam se organizar mentalmente, porque uma mente, uma mente bagunçada, ela não consegue trabalhar direito. Então, eu acho sim necessário, como eu disse, o mundo está muito acelerado, as coisas, as informações estão vindo a todo momento à tona, isso acaba trazendo ansiedade, aí as pessoas acabam se desorganizando tanto no trabalho quanto na escola, principalmente na escola. Então, acho que sim, é necessário as pessoas irem se tratar, ir num psicólogo. Eu concordo bastante com você, Kátia. Eu acho que todo mundo deveria cuidar da saúde mental. Calma aí, que você já fala, tá bom? Deixa eu só terminar o meu pensamento aqui. Principalmente aqui as pessoas jovens, né? Porque se a gente não tivesse cuidado, as chances de doenças como a depressão se apresentarem são bem maiores. E além de prejudicar a nossa saúde, vai prejudicar o nosso futuro, porque as pessoas né, estão se sentindo desanimadas e sem vontade de fazer as coisas básicas como estudar. E é isso. Então, é justamente isso que você acabou de falar. Eu achei ótimo, Natália, levantar essa questão, porque o auxílio de psicólogos é muito importante não só para os alunos, quanto para a gente, professor, também. Receber essa orientação desses profissionais mudam completamente a forma que a gente enxerga os nossos alunos, a forma como a gente enxerga o nosso ambiente de trabalho, e até para a gente aprender mesmo a lidar melhor com as experiências que a gente vivencia nas escolas, no nosso ambiente de trabalho, e lidar melhor também com os alunos, porque é muito delicado essas questões, né, que vocês falaram aí. Sim. E às vezes as pessoas, os professores, estão despreparados para lidar com esse tipo de situação, com alunos que estão instáveis psicologicamente falando, coisa do tipo, sabe? Sim, isso é muito importante. E quebrando um pouco esse assunto, para vocês, quais são os maiores desafios enfrentados no ambiente escolar? Vocês que estão, assim, atuantes na linha de frente, né? Estando a semana toda na escola, quais vocês acham que são os maiores desafios? Bom, eu, né, como estudante, eu acho que eu posso responder de uma certa forma essa pergunta, né? E é bem interessante de como responder isso. Eu estudo, né, em uma escola pública que tem sim um ensino bom comparado com as outras escolas, né, da cidade, que tem um bom ensino na maioria dessas matérias. O ensino da minha escola, mesmo sendo bom, eu tenho certeza que não se compara com o ensino de uma escola particular, né? E com certeza a gente está em uma desvantagem muito grande, principalmente no ensino médio. Então podemos dizer que tem presença daqueles clássicos problemas: falta de infraestrutura, recursos, constante falta de professores e má qualificação dos mesmos professores. Mas não me entenda mal. Quando digo má qualificação, eu me refiro àqueles que não têm uma formação acadêmica adequada e não possuem as habilidades pedagógicas, né, que são essenciais para lidar com a gente, né, que são os estudantes. Isso acaba se tornando meio que um looping, né? E pois eu acredito que esses fatores, eles se devem à falta de investimentos na educação por parte do Estado, né? Olha, de fato, estando em uma sala de aula todos os dias, eu também percebo isso com bastante frequência. E enfrentar esses tipos de desafios pode acabar sendo muito difícil para o estudante de uma escola pública. Mas a gente precisa reconhecer que também existem muitos recursos, né, muitos programas dedicados a ajudar esses alunos a superarem essas barreiras e alcançar também um sucesso acadêmico, porque oportunidade a gente precisa ter para todo mundo, né? A gente precisa oferecer oportunidade para todo mundo. Professora, aproveitando o que a senhora comentou, a senhora poderia falar para a gente também quais são as dificuldades enfrentadas pela senhora na sua sala de aula? Nossa, os desafios são vários, né? Como o Fabrício falou, um dos maiores é a falta de recursos, sabe? Às vezes faltam materiais básicos, livros,
até mesmo mesa, cadeira, em boas condições, sabe? Além disso, lidar com turmas grandes pode ser bem complicado, porque cada aluno, você sabe, cada aluno tem suas necessidades, suas peculiaridades, né? E um ritmo de aprendizado diferente. Então eu acho que uma das formas de a gente superar isso, superar esses desafios, seria com mais investimento de fato na educação. Tanto em infraestrutura, quanto em formação continuada para os professores. E também seria legal se a gente tivesse mais apoio de profissionais como a própria Catarina. E também de assistentes sociais na escola, para poder ajudar a gente a lidar com essas questões que vão muito além da sala de aula, como eu disse. Eu também gostaria de acrescentar mais uma coisa, né, com relação aos itinerários que foram colocados juntos com esse novo ensino médio. Sim, fale pra gente. Assim, eu acredito que a ideia de colocar matérias direcionadas ao itinerário que os alunos escolhem é sim uma boa ideia. Porém, eu vejo que alguns são desnecessários e não vão ajudar de fato o estudante. As áreas deveriam ter mais prioridade em matérias base, auxiliando os professores a usar esses horários para matérias com mais importância na vida do aluno, né? E eu acho que isso é realmente importante justamente por causa dos concursos e provas que a gente tem na unidade. Ah, sim, eu concordo e eu queria acrescentar que, além disso, de ter o acréscimo dessas novas matérias no novo ensino médio, a gente vê que as matérias base, como a geografia, redação, história, física, elas tiveram seus horários reduzidos para a inserção desses itinerários. Então, na minha opinião, eu acredito que o correto seria manter a quantidade normal de horas de aula dessas matérias bases e adicionar apenas 1 ou 2 horários para essas novas matérias. E aí essas aulas elas serviriam para complementar os conhecimentos que foram transmitidos das outras matérias. Exatamente. Eu tenho certeza que em uma prova ou concurso eu vou ter muito mais vantagem tendo 3 horários de trigonometria seguidos, né? E do que estudar os assuntos que não serão de grande utilidade para mim. Eu acho que os professores eles deveriam se conscientizar e tentar pegar essas matérias e aplicar em algo mais importante, né? Como um auxílio à matéria base, uma matéria mais importante. São coisas assim que a educação vai piorando, ficando cada vez mais precária. E muita gente concorda comigo, já que tem até professores que pedem uma nova reforma do ensino médio, né? Colocando matérias que têm mais peso na vida prática. Rapaz, pegando esse gancho aqui, eu gostaria de falar também sobre a falta de qualificação para as áreas. Tipo assim, eu tenho vários colegas que têm uma formação, mas que estão exercendo uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela tem uma formação especializada em exatas, mas ela atua na área de linguagem. E, cara, isso tudo só para suprir a necessidade da escola, sabe, que ela trabalha, porque tá realmente faltando profissionais qualificados nessa área. E aí eles acabam colocando outros para ficarem no lugar, pessoas que não têm os estudos necessários para aquilo ali, ou que poderiam estar sendo muito melhores aproveitados se estivessem trabalhando nas áreas que eles realmente estudaram para atuar, sabe? E é impressionante que isso acontece na maioria das escolas. E, professora, de que forma você percebe o impacto de políticas governamentais na qualidade da educação que você oferece aos seus alunos? Léo, assim, as políticas do governo mexem bastante com a qualidade da educação que a gente consegue oferecer, sabe? Quando as escolas, quando investem em coisas como reforma nas escolas, treinamento para os professores e programas de inclusão também, a gente consegue fazer um trabalho, 1000 vezes melhor, sabe? Mas assim, quando rola aquela falta de investimento, fica mudando o currículo da gente toda hora, aí complica bastante, porque a gente tem que se virar nos 30 para poder conseguir garantir que os alunos vão aprender o máximo possível, sabe? Verdade, isso é uma coisa muito importante em vários aspectos. Incentivar o aluno, ajudar ele em suas dificuldades, deveria ser o foco de todos os professores. E, assim, de que forma você vê a importância da formação continuada para os professores no contexto da educação brasileira atual?
Olha, eu vejo a formação continuada, eu particularmente, como essencial, especialmente aqui no contexto da educação do Brasil hoje em dia. Se você parar para ver, a área da educação está sempre evoluindo, com novas metodologias, tecnologias e descobertas na área da pedagogia mesmo. Então, eu acho que é super importante a gente manter atualizado o nosso ensino, nosso estilo de ensino constantemente também. A formação continuada não só nos ajuda a melhorar nossas práticas de ensino, mas também nos permite lidar melhor com os desafios que surgem no dia a dia, na sala de aula, né? E além disso, né, ela pode nos ajudar a nos sentir mais confiantes, motivados também no nosso ambiente de trabalho, né? O que eu tenho certeza que vai refletir de uma forma muito positiva no próprio aprendizado dos alunos mesmo. Então, eu mesmo, né, já tive uma professora de inglês que não era formada, mas a escola não tinha outro professor de inglês para substituir. E para não ficar sem aula, preferiram colocar ela no lugar. Assim, o aluno assim não vai conseguir aprender direito a matéria e ele vai ter que recorrer bastante à internet. E uma coisa que eu achei um absurdo é colocar uma professora que não tem uma formação para dar aula de inglês e ainda por cima ela escrever palavras em inglês erradas no quadro. Eu achei isso algo inadmissível. Bom, Fabrício, nesse assunto que você entrou agora, me veio a memória dos tempos da pandemia, em que os alunos, eles tinham aula por meio online. Mas você, sendo aluno, como você acha que a tecnologia ela poderia ser melhor incorporada no ambiente educacional para melhorar a qualidade da educação? Bom, a tecnologia hoje em dia é algo indispensável. E só da gente ficar sem a internet já começa a ficar maluco, né? Então, assim, apesar de que a escrita seja algo importante, necessário e que sim, ela deve ser praticada, é algo realmente indispensável nas escolas, seria muito bom ter computadores para agilizar o nosso tempo, como por exemplo fazer trabalhos escolares, pesquisas, etc., né? Ter salas de informática nas escolas. Essas coisas nós geralmente fazemos em casa por não ter como fazer na escola. E que se tivesse computadores ou tablets na escola, com certeza eu usaria para poder agilizar o meu tempo. Enfim, isso faz com que trabalhos andem mais rápido e os alunos possam otimizar seu tempo, né? Podendo fazer com mais calma os exercícios passados para casa, como por exemplo exercícios de matemática, história, enfim. Além de que os alunos eles não ficariam tão sobrecarregados com as obrigações da escola. Então, resumidamente, a tecnologia otimizaria o nosso tempo e facilitaria a nossa vida. Mas lembrando sempre que a escrita é algo indispensável nas escolas e que nunca deve deixar de ser exercida. Concordo plenamente. Uma coisa não anula a outra, né? Às vezes a falta de flexibilidade de uma instituição acaba causando uma certa rebeldia por parte dos alunos. Olha, vindo por esse lado das escolas inflexíveis, quais são os impactos psicológicos que você observa nos alunos devido aos desafios enfrentados no sistema educacional brasileiro? Bem, eu posso falar primeiro que pode ser apresentado. Um ponto que pode ser apresentado é o estresse e ansiedade causado pela pressão no desempenho acadêmico, principalmente em escolas com um sistema educacional competitivo, onde o aluno ele vai sofrer uma pressão psicológica para poder acompanhar o ritmo daquela escola, onde todas as pessoas vão estar focadas em se sair melhor do que o outro, por conta dessa competitividade. Também tem a baixa autoestima, onde alguns alunos eles têm uma certa dificuldade em acompanhar o ritmo das aulas. Exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de acompanhar uma aula de matemática porque tem dificuldade em entender o assunto, às vezes tem vergonha de tirar dúvida na sala de aula. Isso acaba dificultando o aprendizado da pessoa dentro do ambiente escolar. A falta de material também que alguns alunos não têm, principalmente em escolas particulares. A falta de material escolar como módulos, livros, dificultam
ao fazer alguma tarefa que a pessoa passa no módulo ou no aprendizado na hora de estudar para uma prova, não tem um recurso ali, então causa baixa autoestima no aluno. E terceiro, é a pressão familiar, né? Porque tem familiares, pais e mães que acabam colocando muita pressão no filho para que você tem que tirar uma nota boa. Se você não tirar uma nota boa, aí a pessoa fica naquela pressão na hora de fazer a prova e fica com medo, aí bate aquela ansiedade, aquele desespero. Às vezes a pessoa até sabe fazer aquela prova, só que por conta dessa cobrança dos pais, ela acaba esquecendo do assunto total e acaba não fazendo uma boa prova. E por último, eu posso citar a questão da frustração, né? E a desesperança, onde a falta de recursos adequados, infraestrutura deficiente e outros problemas sistêmicos afetam, sim, a educação brasileira. Eu gostaria de acrescentar uma coisa na sua fala, que do seu primeiro ponto que você falou sobre a ansiedade e a depressão, porque o aluno se sente pressionado, às vezes, por não conseguir cumprir as metas que são passadas na escola, não conseguir passar em uma prova e tal. Mas a gente sabe que isso se refere à inteligência acadêmica. Porém, a gente sabe que o aluno ele pode ter 1000 e outras habilidades em outras coisas, porém, o que vai ser interessante para a escola vai ser aquela inteligência acadêmica. E ele não conseguir tirar boas notas, às vezes até mesmo se esforçando, ele pode apresentar algum problema, como a descalculia na matemática. Mesmo ele se esforçando, ele pode não conseguir tirar essas boas notas e acabar se frustrando consigo mesmo. E com isso a gente acaba meio que voltando para o assunto que a gente contém na estante, né? Sobre esse mal do século. Coisas estão muito interligadas por a gente estar falando sobre essa questão psicológica, escola, desafios que vão ser enfrentados. Cara, o nosso papo tá tão bom. Pena que daqui a pouquinho vai acabar. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para encerrar. Cat, quais são as principais recomendações que você daria para promover um ambiente escolar mais saudável e acolhedor para os alunos? Uma boa pergunta. Primeiro, promover um bom ambiente onde os alunos eles se sintam à vontade em expressar suas opiniões e resolver conflitos de forma pacífica e construtiva. Também tem a questão de oferecer uma variedade de atividades extracurriculares que atendam aos interesses e habilidades dos alunos, como, por exemplo, esportes, arte, música, clubes acadêmicos. E também existem aquelas medidas eficazes para prevenir e combater o bullying e o assédio escolar e criar um ambiente onde todos os alunos se sintam valorizados, independente da sua origem. Eu vou levar essas ideias para meus coordenadores na escola. Vou muito, porque é muito importante a gente ter os profissionais, né, tanto os professores, quanto os coordenadores, os diretores, todo mundo com uma vontade assim, natural de querer melhorar o ambiente escolar para os alunos, de querer aprimorar nossos conhecimentos para poder tornar e tudo isso um pouco mais agradável para eles, e isso vai afetar de uma forma positiva, eu tenho certeza que vai, no desempenho deles na escola. Eu também gostei muito, né? Eu espero que meus professores e os diretores tomem realmente alguma atitude, né? E tentem aderir a essas atitudes na escola e que melhore esse ambiente para a gente e até mesmo para eles, porque eles vão ver o rendimento das notas dos alunos e vão ficar mais contentes e assim mesmo vão trabalhar melhor, vão para a escola com mais gosto. Bom que vocês gostaram. Esse feedback ele é muito importante para nós, ainda mais dessa forma, que podemos estar ajudando a mudar essas falhas. Exatamente, e sabendo que estamos falando sobre educação, algo tão importante na sociedade, ajudar de uma forma positiva é extremamente necessário para todos. Aposto que cada um levou algo de aprendizado daqui. Bom, gente, nosso podcast vai ficando por aqui
E esse foi o tema de hoje, educação. E eu gostaria de agradecer principalmente aos nossos convidados. Esperamos que vocês possam estar aqui mais uma vez, hein? Sim, com certeza. Vai ser uma honra estar aqui novamente com vocês, tendo esse papo super agradável, junto com vocês, maravilhosas entrevistadoras. Bom, eu digo mesmo, tá? Vocês estão totalmente aí liberados para me chamar quando precisar de mim. Vocês têm um público tão amplo e estão falando sobre educação, né? Que é o meu ramo e que é o futuro da nossa nação. Então me deixa muito feliz e orgulhosa ver pessoas com essa iniciativa tão maravilhosa que vocês estão tendo agora. Beijão pra vocês, pessoal, e esperamos vocês na próxima semana com o tema de receitas práticas para fazer e vamos ter uma convidada surpresa. Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, galera.